Tem bate-papo. Bate-papo. No bate-papo desta quinta-feira, a gente vai falar com o Guilherme Cardoso, ele que mora no Vietnã, então ele vai contar sobre a cultura, por que ele foi no Vietnã, período de pandemia, né? Um bate-papo bem gostoso aqui na manhã desta quinta-feira. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Guilherme. Primeiro, antes de mais nada, o porquê Vietnã? Você é lajadense, né? Sim, sou lajadense. Não era minha ideia inicial o Vietnã, mas eu sempre quis sair do país, morar em outro país. E eu tive a oportunidade de ir para a Ásia em 2011 para fazer estágio. E o Vietnã surgiu como uma oportunidade depois do estágio. Qual é a tua área de atuação? Sou técnico em curtimento, técnico em couro. Em couro. Isso. E aí surgiu o Vietnã. Eu fiz em Estância Velha, curso técnico, e 2 anos e meio ano de estágio obrigatório para poder me formar. E surgiu a oportunidade de fazer o estágio na China, num curtume alemão. E depois do estágio obrigatório, daí me ofereceram para mim ficar. Eu fiquei quase 1 ano na China, nesse mesmo curtume, e daí me mandaram para o Vietnã, início de 2012. Elias, antes de liberar para ti fazer perguntas sobre o Vietnã, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que mora lá, o que faz um técnico em couro? Eu faço o processamento da pele bovina. Nosso material é comprado do Brasil e Estados Unidos, primeiramente. Só que a gente não faz o processamento da pele in natura. O processo inicial já é feito ou no Brasil ou nos Estados Unidos. A gente compra da metade para frente. Então aquele cheiro, não tem mais o pelo, não tem mais o sangue. Isso aí já está tudo eliminado. Seria uma pele pré-processada já. E daí a gente faz para calçado. Timberland, Clarks, Adidas, Nike, alguns dos clientes. E mais calçados para outdoor, assim, para caminhada na floresta, hidrofugado, que não entra água. É um curtume que faz processamento de pele para calçado, não automotivo, calçado. Masculino e feminino. Muito bem. Então agora, Guilherme, conta pra gente como é que foi a tua adaptação no Vietnã. No início foi difícil, principalmente na China, porque minha primeira experiência foi na China. E daí a língua local até hoje é um problema, vamos dizer assim, que é difícil para aprender. Daí o inglês eu peguei lá, eu estudei aqui um pouco, mas não é a mesma coisa tu conviver o dia inteiro. Então, comunicação em inglês, a cultura... Tu te comunica em inglês lá? Sim, em inglês. Com os funcionários dentro da produção, eu falo um pouco da língua local. Nome de máquina, números, cores, coisas básicas. E eu tenho que aprender que tu é o visitante. Então, eu tenho que me adaptar a eles, não eles se adaptar a mim. Então, isso é muita coisa que o pessoal não consegue ficar lá. Que tu tem que ter essa responsabilidade, tu tem que se adaptar. E eu gosto, eles são bem receptivos. Os vietnamitas são um pouco mais calorosos que os chineses. Então isso é uma coisa que eu gosto bastante. E é um pouco diferente, mas é bonito, é legal. Quando tu fala é um pouco diferente, o que é mais diferente? É clima, é comida, A comida, o clima no Vietnã é 8 meses praticamente verão, quente. E 4 meses chuva. É quente como aqui? Não é tão abafado. Lá, também, né, gente? Vamos aqui combinar. no Vale, minha namorada estava aqui, ela é vietnamita. E ela falou que aqui é muito mais quente que o Vietnã. Olha só. Muito mais quente, muito Embora mais. tenham 8 meses de verão, assim. Mas não tem essa sensação térmica de 40, 41, isso não existe. Lá é 30 graus, tu vai sentir 30 graus, não tem mais 5 de sensação térmica, isso não existe. E daí o resto é chuva. E a comida é bem diferente, não tem tanto sal, né? Tem nossa comida bem salgada. Doces é uma coisa que só existe aqui. Tanto doces assim, tu vai numa padaria, tu tem tantas opções, né? Buffet não existe, é uma coisa que só existe aqui, buffet. Tu pede pratos de comida. Que mais? Bebidas. Eles não têm costume de tomar coisas geladas, é com gelo. Então, tu vai no restaurante e eles vão te dar a temperatura ambiente. Daí eles vão botar gelo.
Não interessa se é cerveja ou refrigerante, é a mesma coisa. Então, eu tô acostumado a tomar cerveja com gelo, por exemplo. Sério? Sim. E a gente aqui aflito para colocar a cerveja para gelar cedo. Né? É. E chimarrão tu tomava aqui? Sim. E toma lá? Tomo lá. Eu levo a erva daqui pra lá. É uma coisa que pra eles é bem estranho. Eles têm costume de tomar chá, mas não o nosso chimarrão, assim. O chá deles é mais aqueles natural, que daí tu põe tem um filtrozinho, tu põe água, daí o chá fica em cima, daí a água passa. E tu toma sozinho o teu chima? Minha namorada toma também. Aprendeu? Que bom. Aprendeu. Que maravilha. Ela gostou aqui do Rio Grande do Sul? Sim, ela já veio 3 vezes já. Ah, já veio outras vezes. Sim. A primeira vez foi bem difícil para ela se adaptar em questão de comida. Que nem a gente tem, tu conhece uma pessoa, tu abraça, dá um beijo. Eles não têm esse costume. Entendeu? Eles têm como eles são asiáticos, eles têm aquela zona de conforto que tu não deveria passar no início até tu ganhar como é que se diz, tu ter a liberdade de tu poder abraçar a pessoa, entendeu? Então é aperto de mão. Então, quando ela veio a primeira vez, a conhecer meus pais no aeroporto, eles foram abraçar, ela já deu um passo para trás, assim, meio assustada. Agora já não, agora já está mais acostumada. Então, esses detalhes de cultura, assim, que tem que prestar atenção. Sim, porque aqui a gente beija e abraça todo mundo, né? A gente encontra um normal. desconhecido, a primeira vez que a gente viu, a gente fala, oi, fulano, meu nome é tal. Tá, cadê um beijo, um abraço, né? A gente faz isso mesmo. E falando em comida, né, Aline, que é um assunto muito bom, né? Qual é o prato típico de lá? E o que é composto aí? Arroz, muito arroz branco, sem sal, muito arroz. Sem sal? Sem sal, eles usam muita pimenta lá. Pimenta, o shoyu, usa bastante, limão, e comida típica seria a massa de arroz, que é uma massa branca, né? A massa de arroz e é tipo uma sopa com pedaços de porco e uma sopa, assim, que é o pho, que eles chamam. Que daí vem numa cumbuca mais ou menos desse tamanho. Vem água, um temperinho verde, pimenta picada, a massa branca de arroz, uns pedacinhos de porco, é isso aí. E tu Tu levou gosta? Eu preciso saber se tu gosta. Não, eu gosto às vezes de noite, mas que nem de café da manhã, assim, eu acho meio quente pra mim. Eu não sou muito fã de sopa pra começar, né? Então é uma comida que eu não como diariamente, mas de vez em quando, sim. E tu levou um pouco da culinária daqui pra lá também? Sim. Tem Opa. churrasco na tua casa? Então. Então, não tem porque não tem churrasqueira. Ah, Não é que nem aqui que todas as casas, apartamento vem com uma churrasqueira já lá. Não, se tu quer ter, tu vai ter que comprar aquelas de alumínio, no caso, né? E no prédio tem a churrasqueira. Lá onde é que eu moro, eles têm uma churrasqueira no prédio que tu tem que alugar daí. Mas que nem a carne bovina é muito cara lá. Ela é importada da Austrália ou de outros países. Então, normalmente tu vai comer mais porco, galeto, frango, búfalo, tem carne de búfalo lá também. Coração de galinha eles não comem. Eles não comem coração de galinha. Não, de jeito nenhum. E não tem uma explicação. Não, eles... Não é cultura, não tem. Eles não têm a cultura de comer o coração. Minha namorada aprendeu a comer aqui no Brasil. Mas a família dela, meu Deus, vai comer coração de galinha. Não. Mas o pezinho de frango, isso sim, eles comem lá o pé de frango. Olha Mas só. o coração não. Então, cultura. Cultura. 12 anos que 12 você anos. está lá e vai permanecer? Sim. Para sempre, não vou poder dizer sim ou não. Mas, por enquanto, sim. E aí eu preciso te perguntar a família aqui, porque quanto tempo é de viagem? Quase 30 horas. Quase 30 horas. 26, 28 horas voando. Então não é, Elisângela, gente que teus pais moram onde mesmo? Em sério. Em Sério. Aqui né? pertinho. Não vou, um pulo ali em Sério. É uma viagem, né, diferente. Como é que é com a família? Como é que é essa rotina de voltar mais ou menos uma vez por ano? E tivemos aí, a gente nem falou sobre isso, uma pandemia que te impediu de sair por 3 anos. Isso, A família, hoje, a família está adaptada. No início foi difícil até vamos dizer, talvez depois de 5 anos, 4 anos, a família também entendeu. Porque é uma opção minha. Então, minha família sempre me apoiou. Tipo, tu quer sair, tu sai. Se um dia acontecer alguma coisa, tu sempre vai ser bem-vindo de volta. Então, eu sempre tive o total apoio deles, desde o início. E é uma coisa que sempre foi meu sonho, morar em outro país, essa experiência. Eu nunca imaginei que ia ser tão longe. Isso foi o acaso, né? Mas é bom, eu fico feliz que eu tenho total apoio deles. É aquele negócio, antigamente
esse um mês aqui no Brasil era muito tempo. Mas como tu vai amadurecendo, esse um mês vai ficando pouco. Entendeu? Então, eu tô aqui há quase 4 semanas. Semana que vem eu tenho que ir embora. E daí eu tenho que esperar mais um ano de novo para poder vir. Então, quando tu vai ficando mais velho, assim, tu vai dando mais valores à família, de onde é que tu vem, as raízes, né? Então, eu tô começando a ter essa mudança de mentalidade. Dá uma saudade, assim, no meio do ano. Dá, assim. dá. O bom é que eu tenho outros brasileiros. Ah, O meu importante. chefe é de Estrela Olha só. e eu tenho mais 3 colegas brasileiros de Novo Hamburgo. Então, a maioria dos brasileiros são do Rio Grande do Sul, que estão lá. Então, às vezes, entre a gente consegue matar um pouco dessa saudade de, sabe, falar de futebol, da comida, das nossas famílias, essas brincadeiras que só o brasileiro faz. Então, essa parte eu consigo suprir um pouco. E agora destaca pra gente a pandemia. Como é que foi lá? A pandemia lá pegou em 2021. Acho que aqui começou em 2020, eu acho, né? Lá foi 2021. No início estava mais tranquilo, só que daí em 2021 a gente ficou preso no Curtume 4 meses. Deu 3 meses e meio. E ninguém podia sair. Todos os funcionários, meu chefe também. Ficamos 24 horas dentro do Curtume sem poder sair. Eles fizeram um lockdown completo. Ninguém entrava do país, ninguém saía. Ninguém podia sair de casa. O governo trazia comida. Tu tinha que te registrar no aplicativo. Daí eles traziam tipo um saco de arroz. Esses alimentos básicos, né? Eles forneciam, que não podia nem ir no mercado. Só que daí eles fizeram uma movimentação de vacinação. Então, como a gente é estrangeiro num Curtume, numa empresa estrangeira no país, a gente conseguiu ser vacinado no início. Então, as minhas 2 vacinas, a primeira foi da China. E daí eles fizeram uma movimentação para vacinar o país o quanto antes. Mas tu seguia trabalhando. Trabalhando. Só não ia pra casa. Só não podia ir para casa. Então tu não tinha contato com a tua namorada. Não. Fisicamente não, só por ligação. Só colegas ali. Exatamente. Todos funcionaram, foi uns quase 180 dormindo dentro do Curtume. Porque a gente não consegue imaginar isso aqui, né, Elias? É. Aqui a gente discutiu até o final da pandemia o fique em casa, né? Então, isso e as empresas se organizaram, algumas tiveram que parar para manter o home office, que então foi a pauta, né, da pandemia, uma das pautas da pandemia. A gente não consegue imaginar isso de ficar na empresa, né? O governo foi avisando, assim, ó, tipo, pode acontecer. Então, eles deram um tempo para as empresas se preparar, organizar. comprar colchonete, preparar a cantina, comprar mais comida para a cantina poder fornecer. O pessoal da cantina também ficou no Curtume. Então, o governo deu um prazo para as empresas se prepararem. Vocês querem continuar trabalhando? Vão poder. Só que vocês têm que fazer todo um preparo para os funcionários. Não é simplesmente fica. Entendeu? E lá se via o que se via no Brasil, hospitais lotados. Sim, centro de quarentena, isso também. Esse cenário também Sim, era lá. Sim. Eu acho que nessa parte, acho que foi no mundo inteiro, né? Porque ninguém estava preparado 100% para uma pandemia. E aí tu não pôde sair do país Não, por 3 anos. 3 anos. Daí sim a saudade bateu. Daí foi... Até porque eu tento imaginar, né? 30 horas de viagem da família. Aqui no Brasil o cenário era o mesmo. Então, quer dizer, também tinha a questão da saúde, da vida das pessoas. E aí, estando longe, como é que foi lidar com tudo isso? Tu lida como é que tu pode. Claro, hoje em dia, que nem quando fala com o meu chefe, por exemplo, era uma época totalmente diferente que não tinha nem internet. Então, com certeza, para ele foi muito mais difícil do que para mim. Para mim, aquele negócio é internet, é videochamada, sabe, quando tu desliga dá aquela dor no coração, sabe, que nem o meu irmão tem 16 anos. Eu perdi a adolescência dele totalmente por estar fora. Foi uma opção minha, não posso reclamar. Mas quando tu vem pra cá, o tempo não para, entendeu? Nesses 3 anos, os amigos aqui, todo mundo continuou vivendo. É tu que volta diferente. Então, faz parte. Porque na pandemia tinha isso, né? Eles, às vezes, o pai e uma mãe isolado, né? Eu vou deixar minha mãe aqui, não posso ter proximidade com ela, mas ela tá ali, no meu caso, a 20 minutos de Lajeado, né? Agora, tá longe, eu não vou poder voltar, não vou no ano que vem.
tem uma pandemia matando pessoas, então a gente não sabia como ia ser, né? E aí a minha pergunta também é essa, nesses 12 anos, tu deve ter perdido pessoas queridas aqui na cidade, amigos, pessoas próximas. Uma dúvida que eu sempre tenho com quem mora fora é o luto, de quem tu tá um tempo sem ver e daqui a pouco perdeu essa pessoa. Como é que é lidar com essa questão do luto? Teve alguns casos, até logo quando eu estava na China, bem no início de 2012, um amigo meu aqui de Lajeado cometeu suicídio, então no início é difícil de perceber, sabe, se tornar real, porque como tu não vê no dia a dia, tu acaba aprendendo a guardar muitos sentimentos. Daí meus colegas de serviço são, vamos dizer, são a minha família lá. Porque eu não tenho pai, mãe, tio, tia. Então, meu colega de Novo Hamburgo, que a gente trabalha junto, ele acaba sendo um novo membro da minha família. Então, a gente acaba muito, às vezes, falando dos problemas de cada um pro outro. Tipo, sabe, um se ajuda. Não estou me sentindo bem, ou aconteceu isso com a minha família. Então, a gente acaba dividindo muito isso. E é algo que tu só aprende quando tu tá fora. É uma ligação diferente aqui e lá. Porque lá cada um tá sozinho, então tu acaba criando laços com eles. E nessa parte do luto acontece também porque, como eu falei, não tem ninguém. Às vezes a gente não quer deixar a nossa família aqui preocupada, porque eles não vão poder fazer nada por nós. Sim. Então qualquer coisa que acontece, que nem algo triste, eu não vou falar para meus pais, eu falo para eles lá. Entendeu? Sim. Então essa parte do luto, às vezes a gente quer mostrar para nossa família que a gente tá bem. Não se preocupem, eu tô bem aqui, continuem vivendo aqui no Brasil. E a parte do luto é a mesma coisa. Eles passam essa notícia para nós, eu tento ficar mais forte por eles, para não trazer essa preocupação para eles. Entendeu? Meio que um egoísmo, mas no bom sentido. Egoísmo ou uma forma de poupar, de preservar a família. Preservar, né? Exatamente isso. Essa é a palavra certa. Que eu teria mais 832 perguntas para fazer aqui pro Guilherme, né? A gente sempre tem muita curiosidade. Guilherme, o governo lá, antes de fecharmos, o governo, a saúde, o que tem de mais diferente assim do Brasil, do sistema de organização do país? Ou a educação? A educação... Quer dizer, o governo... É um governo mais fechado, acho até por causa da história do Vietnã, né? Então, questão de guerra, essas coisas. É um governo que controla bastante as pessoas lá. Eu me sinto muito seguro lá. Isso é algo que me surpreendeu bastante. Seguro na rua. Seguro na rua, exatamente. Não tem essa preocupação de ser assaltado. Isso dificilmente acontece. Eu nunca fui assaltado no Vietnã nesses 12 anos. As pessoas não precisam investir tanto em segurança. Não tem esse negócio de câmera de segurança, empresas de segurança privada, em bairros, isso não existe lá. Sabe? Grade, cerca elétrica, essas coisas não existem. Então, é um país que está ainda em desenvolvimento, bastante coisa tem que melhorar, de infraestrutura na cidade, né? Mas está indo no caminho certo e eu recomendo muito o pessoal ir visitar o Vietnã, porque tu tem uma ideia bem diferente do que como é que realmente o país é. E me surpreendeu. E a questão do lazer? Tem futebol lá? Eles gostam de futebol. Não são tão bons, mas eles gostam de futebol, gostam de basquete. Futebol e basquete, principalmente, sim. Mas por causa da estatura também deles, então eles têm uma média de 1,5 m. Então são povos, todos asiáticos, né? São uma estatura mais baixa, então eles não têm muito para jogar numa elite. É mais complicado para eles até por causa da estatura, tanto no basquete quanto no futebol. Então, principalmente basquete e futebol lá, que eles gostam. Qual é a cidade? Ho Chi Minh. E deixa eu te perguntar, quando tu fala que é brasileiro, agora tu já tá lá há 12 anos, né? Mas quando tu fala que é brasileiro, o Brasil para eles é o país? Futebol. Do futebol. É do país do futebol. E eles acompanham muito o Brasil porque, por ser 5 vezes campeão do mundo, eles gostam de assistir o futebol. Então, eles têm muito orgulho. Tu fala que é brasileiro, é futebol, eu falo Neymar, Ronaldo. É uma coisa que realmente acho que o mundo inteiro fala Brasil,
primeira coisa vai ser futebol. E não é diferente lá, Bom, Guilherme, tu volta então, Dia 16. semana que vem? Semana que vem. E depois tu já sabe quando volta pro Brasil? Ai, meu plano é, final desse ano, levar minha família pra lá. Primeira vez. Ah, eles nunca foram. Nunca foram. Até porque é caro. É caro, é uma caro. viagem cara. Sim, é uma viagem bem cara. Mais ou menos $3.000 a passagem. Ida e volta. Então, eu quero levar minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão. E eles podem ir visitar, passar um período? Eles minha ideia é final desse ano ir lá, passar um período, alguns dias, talvez 20 dias. E daí, ou a gente volta com eles pra cá, ficar um tempo aqui, ou daí eu vou levar minha namorada pra Europa pra viajar. Que a gente não fez isso ainda. Então, é aquele negócio, eu tenho que escolher, ou eu venho pro Brasil, ou eu vou pra outro lugar passear. Então, como eu fiquei 3 anos sem vir, a gente veio pra cá primeiro hoje, essa vez. Eles vão pra lá, e daí acho que a gente vai pra outro lugar passear. Como é que é a questão legal pra estar no Vietnã? Um brasileiro? Precisa de visto. Precisa, do visto. Mas o meu visto é de trabalho. De De trabalho, sim. No caso da tua família, vai a passeio por um determinado período. É que nem pra minha namorada. Pra passeio são visto de 90 dias, que nem aqui. E tu Funciona pode da escolher mesma de uma entrada ou múltipla entrada. E daí o meu é de 2 anos, o meu visto. Entendi. Daí a cada 2 anos eu renovo com a empresa daí. Porque tu tá a trabalho. Eu tô a trabalho, exatamente. Então tá, eu vou te esperar aqui mais vezes, Guilherme. Eu e a Elis, nós ficamos felizes porque o Guilherme disse que quando criança, né, quando morava aqui, passava na frente da rádio e não conhecia a rádio. Mora no Vietnã e não conhecia a Rádio Independente. A missão foi da Rita de Cássia, tua tia. Fico muito agradecido. Aliás, eu não vou aguentar. Já é 9h06. Como é que é ser sobrinho da Rita de Cássia? É muito bom. É muito, muito bom. Tem suas vantagens. Ela é queridona em casa também? Muito, muito querida. Muito querida. Então tá. A gente adora ela. Aqui também. Que bom. Verdade. Bom retorno, obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado a todo mundo. Fico muito feliz de poder finalmente conhecer a Rádio Independente. Ótimo. Que legal. Guilherme Cardoso, lajadense, mora 12 anos no Vietnã, tá aqui no Rio Grande do Sul, aqui em